Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula do nosso curso de Python. Essa é a aula de número 18. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo, compartilha e vamos para a aula. Muito bem pessoal, hoje nós vamos aprender um conceito importante da programação, que é a instrução if. Vamos abrir aqui o nosso editor de texto Visual Studio Code. Vamos criar um novo arquivo, Python File. Vamos dar um Ctrl S. Essa será a nossa aula de número 18. Aula 18.py. Vamos salvar. E o que acontece aqui? O que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma situação real aqui, quase que real, né? De uma pessoa que vai tentar alugar um carro ou uma moto. Ele vai pegar um carro ou uma moto. O que vai acontecer? Nós vamos colocar aqui como nosso cliente. Nós teremos aqui 30 clientes, certo? E vamos criar aqui uma variável carro, que vai ter aqui 40 carros, certo? E vamos colocar aqui também que nós vamos aqui ter as nossas motos. Carros, 40, motos, vamos colocar aqui 15 motos, certo? Vamos ter mais carros que motos. E aí o que acontece aqui? Agora nós vamos criar a nossa instrução if. Vai funcionar dessa forma. Vamos colocar da seguinte forma. Se o número de cliente... Vamos colocar clientes aqui. Clientes. Na verdade vai ser cliente porque ele só vai poder pegar um carro, né? Cada cliente pega um carro. Então, se o número de clientes for maior que o número de carros, aí nós vamos colocar 2 pontos dessa forma. E aí nós vamos printar o seguinte. Vamos colocar um print e dizer o seguinte. Vamos pensar aqui nessa lógica aqui, ó. Se o número de clientes, que são 30, for maior que o número de carros, nós vamos imprimir uma mensagem na tela para ele dizendo o seguinte. Não há carros disponíveis para locação, certo? Beleza. Essa aqui nós resolvemos o primeiro problema. E se for o inverso disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar da seguinte forma. Vamos colocar aqui, percebam a indentação, tá? Isso aqui é muito importante, a indentação aqui no nosso código Python, nosso script Python. Vamos dar um Enter aqui e aí nós vamos colocar o seguinte. Se o número de clientes, né, for menor que o número de carros, aí nós vamos colocar o seguinte, vamos imprimir aqui e vamos dizer para ele assim, ó. Vamos colocar carros disponíveis para locação. Vamos rodar esse nosso código aqui para ver como que está funcionando, para você entender essa lógica aqui. Vamos dar um Ctrl S, vamos colocar aqui no nosso console Python. Aula 18, dá um Tab e vamos dar um Enter. Muito bem, olha só. Qual foi a condição aqui que ele usou para validar aqui a nossa lógica? Há carros disponíveis para locação. Então ele entrou aqui. Aqui, né, na segunda... Então ele entrou aqui, na nossa segunda lógica aqui que nós colocamos. Por quê? Porque o número de clientes aqui, ele é menor, né, do que o número de carros, né? Nós temos 30 clientes e temos 40 carros, certo? Vamos brincar com o nosso código aqui e vamos dizer para ele o seguinte. Vamos agora fazer o mesmo exemplo, usar a mesma lógica com as motos, né? Vamos digitar, que aí a gente vai fixando melhor o nosso conhecimento. Se o número de clientes, acho que eu vou colocar até alterar isso aqui, vamos colocar clientes aqui, que toda hora eu estou falando, né? Clientes. Se o número de clientes for menor do que o número de motos, 2 pontos, vamos imprimir aqui e vamos colocar aqui a nossa lógica aqui. Se o número de clientes, quantos clientes nós temos? Temos 30 clientes. E o número de motos, 15. Se o número de clientes for menor do que o número de motos, nós vamos colocar uma mensagem ao contrário agora. Há motos disponíveis para locação. Certo? E nós vamos colocar aqui embaixo, se o número de clientes for maior que o número de motos, o
que nós vamos dizer para o nosso cliente? Vamos dizer o seguinte. Vamos dizer para ele que não há motos disponíveis, né, para locação. Ponto. Vamos executar e vamos ver isso aqui. Qual vai ser as mensagens que ele vai imprimir aqui para a gente. Vou dar uma setinha para cima. E aqui está a nossa mensagem. Não há motos disponíveis para locação. Por quê? Porque o número de clientes ele é maior do que o número de motos, certo? Vamos fazer também aqui uma brincadeira com o seguinte. Vamos colocar aqui que o número de motos aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar motos, vamos usar o operador aqui. Mais igual. Mais igual. O que esse operador faz? Ele está dizendo o seguinte. Pegue para mim o valor de motos e some com o valor que eu vou te determinar aqui. Vamos colocar aqui que nós temos mais 40. Então, o que ele vai fazer? O mais igual, ele é o sinal de soma e atribuição. Como é que funciona isso? Ele vai pegar o valor de motos, vai somar e vai atribuir a variável motos, certo? Então, aqui, além de ele somar o valor de 15 mais 40, ele vai atribuir a variável motos. Basicamente é isso. E aí o que nós vamos colocar? Se aqui o número de clientes for menor ou igual a motos, vamos colocar aqui, vamos pensar nessa lógica aqui. Como é que a gente vai pensar nisso aqui? Pensa comigo, isso aqui é muito importante. 2 pontos aqui, faltou. Pensa comigo o seguinte, agora a nossa variável motos agora, se a gente der um print aqui na nossa variável, se a gente fizer, por exemplo, um print aqui, ó, por exemplo, vamos debugar aqui o nosso código. Se a gente der um print na variável moto, o que vai acontecer? Vamos fechar aqui, vou comentar isso daqui. Olha só. Vamos dar um print aqui na nossa variável moto e vamos dizer o seguinte. Essa é a quantidade de motos atual. E aí nós vamos dar 2 pontos, um espaço aqui, vírgula, e colocar nossa variável motos. Der um S, a gente for salvar, vamos debugar esse código aqui. Vamos dar um Python. Essa é a quantidade de motos atual. Veja o que eu fiz aqui. Ó. Ele somou 15 mais 40, 55. E aí o que ele fez? Além da soma, ele atribuiu esse valor do resultado à variável de moto, à variável motos. Perceberam? Muito bem. Vou apagar isso aqui, tá? Isso aqui foi só, vou só comentar aqui, isso aqui foi só para mostrar para vocês como que o nosso código ele está funcionando. Beleza, aí nós vamos colocar e vamos pensar na nossa lógica. Qual a mensagem que nós vamos imprimir para o nosso cliente ou para os nossos clientes se a quantidade de clientes for menor ou igual a motos? Se a quantidade de clientes for menor ou igual à quantidade de motos, vamos dizer o seguinte. Há motos disponíveis para locação. Certo? Que aqui o cenário mudou. Né? Agora a quantidade de motos é maior do que a quantidade de clientes. Então, se a quantidade de clientes for menor que a quantidade de motos, então tem moto disponível sim, certo? Para locação. Então, nós vamos imprimir isso aqui e vamos dar aqui vamos fazer um teste aqui, né, de mesa. Vamos ver. Aula 18, Python. Essa é a quantidade de motos. Cadê? Eu não coloquei o print, né? Vamos colocar o print, agora sim. Ctrl S. Quem sabe faz ao vivo, né? Há motos disponíveis para locação, certo? Então ele imprimiu a mensagem aqui pra gente. Depois aqui de não há motos, né? A mensagem que a gente já tinha colocado lá em cima. E se for o contrário? Vamos fazer um teste? If, se a quantidade de clientes for maior ou igual a de motos, vamos colocar um print e vamos dizer o seguinte. Se a quantidade de clientes for maior ou igual à quantidade de motos, nós vamos colocar o seguinte. Que não há motos disponíveis para locação. E aí agora vai ser o pulo do gato. O que nós vamos entender aqui? Aonde que ele vai
encaixar essa condição, certo? Eu vou até, na verdade, comentar aqui essa parte de cima dos outros if, pode comentar sem problema, tá? Só para a gente entender o que está acontecendo nessas linhas de código aqui, beleza? Depois eu descomento e você pode fazer mais testes. Vamos dar um Ctrl S, já dei, aula 18. E aí ele colocou assim, cadê aqui? Eu acho que eu acabei imprimindo aqui outra variável. Eu comentei aqui, comentei essa linha tem que ficar descomentada, tá? Muito bem, vamos dar uma setinha para cima e vamos colocar aqui. E essa vai ser a mensagem correta que ele vai imprimir para a gente. O que ele fez aqui, pessoal? A quantidade de motos que eu expliquei agora é 55, certo? Que aqui nós temos a atribuição de soma e atribuição ao mesmo tempo aqui na nossa variável de moto, tá? Esse operador ele aumentou a nossa quantidade no nosso estoque de motos para 55. E aqui qual vai ser a mensagem que ele vai imprimir? Ele vai validar. A quantidade de clientes é menor que a de moto? Beleza, então a moto disponível. Então, na verdade, ele entrou nessa primeira condição. Ele entrou aqui na condição, na segunda condição que nós colocamos, mas ele viu que não era verdadeiro, porque a quantidade de clientes ela não é maior que a quantidade de motos. Então, a mensagem correta vai ser a que há motos disponíveis para locação. Beleza? Entenderam aí essa lógica? Talvez tenha bugado a sua mente, mas isso é normal, tá? Mas essa introdução ela é importante para a gente começar a entender como que a gente trabalha com a lógica dentro do nosso código Python, dentro da nossa programação Python, tá beleza? Até agora nós trabalhamos com arquivos, né, e não tínhamos trabalhado ainda essa parte de lógica que nós vamos ver bastante. Então, o meu conselho é que você treine bastante esse exercício, pode aqui alterar o valor das variáveis, colocar aqui 80 e vai fazendo as suas validações, alterando mensagem e vendo como que funciona essa lógica aqui dentro do nosso script Python. Beleza? Te espero na próxima aula.